Olá a todos, aqui Marcelo Lopes Vieira, editor do canal e do site O Priorado, trazendo para vocês hoje o nosso vídeo especial do mês sobre São Cipriano, bruxo ou santo da Igreja Católica. O livro de São Cipriano, o Bruxo. Nunca irei me esquecer do momento que li essa inscrição numa capa prateada em uma livraria durante uma das minhas peregrinações literárias nas manhãs de sábado. Durante a minha faculdade, eu tinha o hábito de todo sábado de manhã eu andar pela cidade, em livrarias, sebos, buscando ali livros que eu tinha na minha lista de compra. E já na volta, num dos últimos pontos que eu sempre parava, que era a Siciliano, a extinta e saudosa Siciliano, eu vi esse livro, O Capa Prateada, do São Cipriano. Tá? Naquele momento eu tive um misto de fascínio e medo, de mexer com aquilo por causa do nome e tal. Então, isso mexeu muito com a minha cabeça, mesmo não tendo aberto e folheado ele. Eu lembro que tinha uma pilha gigantesca desse livro, tá? Tanto o capa preta quanto o capa prateada, tinha duas pilhas gigantescas desse livro lá. Parece que era uma edição que estava acabando de ser relançada e tal, bonita demais. Mas esse nome ficou na minha cabeça e eu comecei a pesquisar sobre ele. Um iniciante no mundo literário, apesar de já estar quase completando minha segunda década de vida, ainda me via arraigado pelo temor inocente dos dogmas religiosos em mim incutidos durante minha infância. Eu fui criado numa família testemunha de Jeová no início da minha infância. Então, ali, tem muito dogma religioso incutido, então ler numa capa São Cipriano Bruxo fazia com que ao mesmo tempo o fascínio e o receio se misturassem. Assim, passei sem nem tocar a capa do livro de São Cipriano, que nunca saiu da minha cabeça como uma foto eternamente emoldurada na parede em um corredor qualquer. Em conversas futuras com conhecidos, tomei contato com o teor do conteúdo escrito no livro de São Cipriano e perdi o interesse por já encarar certos assuntos de modo mais cético e menos atemorizante. Mas algo nunca deixou de me incomodar. Conheci um sem número de nomes de santos e homens de valor no que tange à fé, entretanto sempre me perguntava: quem foi São Cipriano? Existiu realmente ou não passaria de mais um mito ou figura alegórica? E mais, quem foi São Cipriano na Igreja Católica? Para meu total deleite, descobri em algumas pesquisas que não existiu apenas um São Cipriano, mas dois. E apesar de especulações acerca de serem a mesma pessoa, registros mostram que os dois santos homônimos coexistiram por apenas 8 anos. Nesse vídeo, quero apresentar a vocês São Cipriano contando sua história, apresentando sua lenda e seu famoso grimório. Então vamos começar respondendo quem foi São Cipriano. Os registros históricos nos mostram dois santos católicos oriundos do norte da África com o nome de Cipriano. O primeiro São Cipriano nasceu por volta do século III d.C., batizado como Tácio Cecílio Cipriano, oriundo de Cartago, virou mártir da igreja e ficou conhecido como o Papa Africano. O segundo São Cipriano, oriundo da Antioquia, quem supostamente escreveu o tal livro de São Cipriano, foi um bruxo que se converteu ao catolicismo quando conheceu Santa Justina. A segunda pergunta que eu queria responder na minha pesquisa era: quem foi São Cipriano na Igreja Católica? O primeiro São Cipriano nasceu por volta do século III d.C., batizado como Tácio Cecílio Cipriano, e que teve a fortuna de ser membro de uma família pagã e abastada do norte da África. Tácio Cipriano se tornou advogado e converteu-se ao cristianismo somente aos 35 anos, sendo proclamado posteriormente bispo de Cartago. Neste contexto em que esteve inserido, Tácio Cipriano se firmou na história como um orador sem par e como São Cipriano produziu manuscritos de valor inestimável para compreender a igreja primitiva. Cipriano de Cartago, como ficou conhecido, não só se tornou um dos autores mais populares da Antiguidade e Idade Média dentre os estudiosos, bem como a pedra fundamental da igreja na África. A partir do ano 249 d.C., São Cipriano de Cartago sofreu uma perseguição feroz do imperador Décio. Se escondeu, fugindo de cidade em cidade, mas sempre executando seu trabalho religioso até ser preso, processado e morto em 14 de setembro de 258. Cipriano de Cartago virou mártir da igreja, ficou conhecido como o Papa Africano, e sua linha de pensamento filosófico credencia, segundo alguns de seus estudiosos, como uma semente do protestantismo no seio do catolicismo primitivo. Todavia, apesar de costumeiramente associados como um só São Cipriano, o livro de São Cipriano foi escrito por outro Cipriano, não de Cartago, mas da Antioquia, também no norte da África.
Então agora nós vamos falar sobre esse Cipriano que escreveu o livro. São Cipriano, o bruxo que virou santo. Então o São Cipriano da Antioquia é o dono do livro. O São Cipriano de Cartago é o Papa africano. Depois de descobrirmos quem foi São Cipriano na Igreja Católica, nos voltaremos a seu homônimo bruxo ou o feiticeiro. E acredito que esse personagem peculiar que se destacou em dois campos religiosos opostos é a resposta para a pergunta de quem foi São Cipriano, ao menos se chegou aqui pela curiosidade gerada pelo livro de magia. Cipriano da Antioquia foi um estudioso destacável do ocultismo por toda a sua vida e posteriormente teria se convertido ao catolicismo quando conheceu a pura e jovem Justina. Sua fama cresceu ao longo dos séculos por ter escrito o livro de São Cipriano, uma espécie de grimório que traz encantamentos e sortilégios diversos. A lenda diz que seu berço foi uma abastada família pagã, chegando ao mundo no ano de 250 d.C. na Antioquia. Desde infante, Cipriano da Antioquia foi preparado intelectualmente nos mais diversos assuntos como astrologia, feitiçaria, alquimia e adivinhação. Logo, os limites de Antioquia se tornaram apertados para sua mente privilegiada, e Cipriano, o bruxo, iniciou uma viagem pelo mundo conhecido absorvendo conhecimentos de culturas diversas, pertencentes aos mais diferentes povos e variados assuntos que eram de seu interesse. A lenda de São Cipriano da Antioquia reforça que após seu encontro com uma donzela chamada Justina, ele teria se convertido, pois seus deuses e espíritos nada podiam contra o sinal da cruz que ela trazia consigo. Frustrado, Cipriano se opõe às divindades pagãs e, influenciado por Eusébio, seu amigo, se converte ao cristianismo, desfazendo de seus bens e queimando boa parte de seus manuscritos. Não demoraram até as perseguições iniciarem, primeiramente, por parte dos espíritos renegados por Cipriano. Segundo o próprio, numa noite escura de sexta-feira, em uma rua deserta, teria sido interpelado por 14 fantasmas de bruxas. Entretanto, a perseguição do mundo material não tardaria, nem para Cipriano quanto para Justina, que foram torturados pelo imperador Diocleciano para que negassem a fé cristã. O bruxo Cipriano, agora convertido, teria sido açoitado com pentes de ferro e atirado numa caldeira fervente de banha e cera sem nada sofrer e não renunciar. Mas calma, pois o mais fantástico e insólito dessa lenda ainda está por vir. O feiticeiro Atanásio teria alardeado que o feito de Cipriano se deveria a algum sortilégio empregado por ele e, como discípulo de Cipriano, invocou pelos deuses pagãos e se lançou no caldeirão fervente que outrora estiveram o ex-bruxo e Justina. O destino de Atanásio não foi menos brando e sua carne fritou em poucos segundos na frente de todos. A morte de Cipriano da Antioquia foi decretada pelo imperador para o dia 26 de setembro de 304 por decapitação. Seus restos mortais foram expostos como era de costume à época e recolhido por cristãos 6 dias depois. O destino de Justina, que também sobreviveu ao caldeirão fervente, foi selado de modo análogo pelo imperador. O dia 2 de outubro foi proclamado como o dia de São Cipriano. Agora que já sabemos quem é São Cipriano, que existiram dois São Ciprianos e quem foi o que escreveu o livro, eu quero falar com vocês agora sobre a lenda do livro de São Cipriano. Então, como diria o antigo bordão, senta que lá vem história e a lenda agora é mais forte do que a lenda do São Cipriano do Caldeirão Fervente. A lenda do livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano, o Bruxo, é uma obra lendária e misteriosa que desperta fascínio em muitas pessoas. Com uma história cheia de segredos ocultos, este livro tem sido objeto de curiosidade e especulação ao longo dos anos. O livro de São Cipriano o Bruxo é uma espécie de grimório que traz encantamentos e sortilégios diversos. A lenda de São Cipriano nos diz que no momento de sua conversão, ele teria queimado todos os seus manuscritos. Dessa forma, o famoso grimório atribuído a São Cipriano fora compilado por alguém desconhecido, e como tais textos teriam sobrevivido ao fogo ateado pelo próprio autor, lhes confesso ser um mistério deveras contraditório ao meu ver, mas haverá explicações. Além do mais, as inúmeras traduções do hebraico para o latim e posteriormente às outras línguas modernas são elementos que advogam contra a credibilidade ao livro de São Cipriano, ainda mais pelo volume que é editado e publicado das mais diversas formas. Apesar de todos esses elementos, os fragmentos das ciências ocultas apresentados no livro de São Cipriano o Bruxo seriam datados de antes da sua conversão,
e trazem instruções contra doenças, exorcismos, cartomancia, orações e rituais de pactos com o diabo. A fama de Cipriano como feiticeiro conhecedor de segredos diabólicos se alastrou por toda a cristandade e sua atitude de queimar sua obra só fez aumentar a cobiça por tal livro. O desejo pelo conteúdo do livro de São Cipriano o Bruxo fez alguns se desfazerem de somas relevantes de dinheiro pela simples possibilidade de possuir este grimório com muito do que ficou associado e atribuído à magia negra. Numa das inúmeras edições que circulam pelo mundo, temos uma possível explicação de como o texto de São Cipriano chegou aos dias de hoje, mesmo consumido pelas chamas ateadas pelo próprio bruxo. A história foi revelada por um monge de nome Jonas, que declara, solenemente, de joelhos diante do céu estrelado, que tivera relações com os espíritos mais elevados da corte infernal em caracteres hebraicos. Antes de expor seu relato, se declara um incrédulo, mas que depois de tal evento afirma incondicionalmente a veracidade do que ali está impresso. Jonas teria passado muitos anos como bibliotecário em mosteiro e sua sede de conhecimento levaria a estudos misteriosos de artes mágicas. Segundo seu relato, abre aspas, era uma noite de inverno gelado. O céu estava coberto de nuvens enormes e negras que às vezes parecia dividido em vermelho por um raio. O vento assobiava terrivelmente nos pinheiros das montanhas. A chuva se precipitou nas vidraças do mosteiro gótico. Ele continua. Eu não estava com medo, eu esperei até que era meia-noite. Quando todos estavam reunidos em suas celas, e talvez dormindo, eu calmamente deixei o convento e empreendi a marcha para a mais alta montanha. Quando eu estava no topo, eu parei. Um relâmpago passou pela minha cabeça incessantemente. Persisti em meu propósito de chamar o rei do submundo. O furacão bateu no meu corpo e furiosamente torci o hábito monástico. Mas, firme como uma rocha que estava sob os meus pés, não me intimidei nem vacilei no propósito. Julguei então que era hora de chamar o demônio. Se é verdade que você existe, com uma voz retumbante gritei, ó poderoso gênio do submundo, apresentar-se à minha vista. E para apontar em meio a um formidável relâmpago, o espírito infernal que tinha invocado apareceu. O que você quer de mim? Indagou ele. Eu respondi sem vacilar que queria entrar em contato com ele. Concedido, ele respondeu. Volte para seu átrio, lá você terá contato comigo quando quiser. E desde que eu sei que você quer, eu vou revelar todos os segredos deste mundo e do outro. Vou dar-lhe um livro. Ele é como um catecismo das ciências secretas. Catecismo que só pode ser compreendido pelos iniciados. Ele desapareceu, eu retornei ao meu mosteiro, confabulei com meu grande e misterioso amigo sempre que foi necessário. Ele, em suma, o livro revelou-me que eu deixo para a posteridade como uma lavagem de ouro que abre e decifra os mistérios supremos da vida e da natureza, completamente ignorados pelos incrédulos ou seres vulgares. Ano da Graça de 1001. Na introdução dessa mesma edição, que o monge Jonas explica como conseguiu o livro, o próprio diabo atribui o volume a São Cipriano e nos esclarece como este sobrevivera ao incêndio deliberado pelo autor. Este livro, escrito em hebraico, é o mesmo que teve o grande Cipriano que me foi dado, forçado a fazê-lo em virtude de possuir um grande talismã. Sirva a você o conhecimento da magia real com a qual ele poderia ter o domínio sobre os espíritos e as pessoas. Através deles, ele se tornou poderoso, o mesmo poder que irá alcançar você se você meditar e executar o que contém nesse livro. Devo adverti-lo nunca se desvencilhar dele e até mesmo se quiser destruí-lo ou jogá-lo em um rio, você nunca o encontrará para executar tal propósito. Esse livro é banhado pelo grande lago dos dragões vermelhos que existe em meu domínio, por isso é impossível para qualquer um dos elementos do universo destruí-lo. Suas folhas não podem ser cortadas ou perfuradas, o fogo se apaga com o seu contato e a água se evapora. Concordo que tal testemunho é difícil de acreditar, mas assim como toda a lenda de São Cipriano, essa também para mim se assemelha mais a historietas medievais sobre satanismo clássico, ajambradas para assustar e impressionar incautos e crédulos. Mas tudo bem, já conhecemos a lenda, o que está escrito no livro de São Cipriano? O livro de São Cipriano, o Bruxo, é famoso por conter uma série de segredos ocultos e práticas místicas. Acredita-se que o livro seja uma compilação de conhecimentos e rituais mágicos que foram transmitidos ao longo dos séculos. Seu conteúdo combina narrativas biográficas, instruções religiosas, práticas mágicas e superstições populares. É importante notar que existem diversas edições e variações do livro de São Cipriano, e o conteúdo pode variar entre elas.
O livro é dividido em várias seções. Primeiro, Introdução e Vida de São Cipriano, o relato biográfico que descreve a trajetória de São Cipriano desde suas práticas mágicas até sua conversão ao cristianismo. Segundo, Orações e Invocações, tem compilações de orações destinadas a diversos fins, como proteção espiritual, cura e exorcismo. Terceiro, Rituais e Feitiços, instruções detalhadas para a realização de rituais que visam alcançar objetivos específicos, como atrair amor, riqueza ou vingança. 4. Ele também traz simpatias e conjurações populares. Listagem de simpatias e práticas populares para resolver problemas cotidianos, desde questões de saúde até assuntos amorosos. 5. Ele traz interpretações de sonhos e sinais. Orientações sobre como interpretar sonhos e sinais considerados mensagens do mundo espiritual. 6. Magia negra e magia branca. O livro traz discussão sobre os diferentes tipos de magia, com instruções para práticas tanto de magia negra quanto de magia branca. 7. Alquimia e astrologia. Esse livro tem seções dedicadas à alquimia, incluindo receitas para a transmutação de metais, e à astrologia, com orientações sobre a influência dos astros na vida humana. 8. Histórias e lendas. Além disso tudo, o livro traz narrativas que ilustram o poder da magia e as consequências de seu uso, servindo como advertências ou ensinamentos morais. Enfim, entre os segredos contidos no livro estão feitiços de amor, rituais de proteção, invocações de espíritos e fórmulas para obter poder e riqueza. No entanto, muitos acreditam que o verdadeiro poder do livro está em sua capacidade de despertar a consciência e a conexão com o mundo espiritual. Ao estudar o livro de São Cipriano, é fundamental abordar seu conteúdo com discernimento, reconhecendo seu valor histórico e cultural, mas também estando ciente das controvérsias e implicações éticas associadas às práticas descritas. E aqui eu listo para você 5 livros sobre ocultismo e magia que eu acredito serem mais sérios do que o livro de São Cipriano, o Bruxo. Primeiro, A Clavícula de Salomão, de Samuel Liddell Mathers. Para quem já assistiu aí o nosso vídeo da Golden Dawn, sabe quem é o Samuel Liddell Mathers. Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Também temos aí um vídeo no canal sobre o Eliphas Levi. O Mago, um sistema completo de filosofia oculta, do Francis Barrett. Tratado Elementar de Ciências Ocultas, do Papi. E 3 livros de filosofia oculta de Cornelius Agrippa. Se eu não me engano, o livro Mago, do Francis Barrett, que está em terceiro, ele é um resumo dos 3 livros de filosofia oculta do Agrippa, tá? Se não me falha a memória, é isso. Então esses aqui são 5 livros que eu acho que são mais valorosos do que o livro de São Cipriano, mas assim como o link do livro de São Cipriano está colocado na descrição logo nos primeiros itens, o link desses 5 livros também estão colocados lá. Inclusive, o meu A Clavícula de Salomão está à venda na Amazon nesse momento. Conclusão. A existência histórica do bruxo Cipriano é contestada pelos biógrafos modernos sob a justificativa de que os historiadores antigos haveriam se confundido com seu homônimo de Cartago e, embasados em algumas contradições dessas obras antigas, duvidam da veracidade da existência de Cipriano da Antioquia. São Gregório haveria pronunciado um sermão em 3 de outubro de 379 em honra de um Cipriano que havia sido mago, versado em filosofia, convertido ao cristianismo e se tornado bispo de Cartago, sendo muito influente em seu tempo e teve seu fim decretado pelo imperador Décio. Já a imperatriz Eudóxia, em meados do século V, fala de um mesmo Cipriano mago, convertido ao cristianismo, bispo de Antioquia e martirizado por Diocleciano. Por toda a Idade Média, textos nas mais diversas línguas surgiram a cada dia difundindo a lenda de São Cipriano. Entretanto, é bom deixar claro que não existe dúvida sobre a existência histórica de Cipriano de Cartago, e sim de Cipriano de Antioquia, a quem o livro de São Cipriano é atribuído. Defensores de Cipriano da Antioquia alegam que as contradições sobre a existência de Cipriano da Antioquia seriam artífices do demônio para não verificar a santidade de um homem que havia vendido sua alma a ele e que depois o renegou por amor a Cristo. E você, espectador, no que acreditas? E aí, gostou desse nosso vídeo? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E se você decidir comprar algum dos livros indicados, use o nosso link de afiliado na descrição. Isso nos ajuda a continuar o trabalho por aqui. Bem? Então era isso, até a próxima. Deixa nos comentários o que você achou e se você já leu o livro de São Cipriano. Fui!